Bom dia a todos. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer à professora Isabel Margarida, professora que está a orientar o trabalho, e também à professora Fernanda Martins, que infelizmente hoje não pôde comparecer. Agradeço também publicamente à Fundação para a Ciência e Tecnologia pela bolsa que me atribuiu e que está a permitir a permitir que eu realize o trabalho numa dimensão mais alargada, na recolha dos dados. Agradeço também ao Centro de Linguística, ao professor de Sousa Silva, ao professor Thomas, pelo convite para estar aqui hoje a apresentar o trabalho. Agradeço também aos restantes professores aqui presentes e cumprimento especialmente também os professores aqui presentes e os colegas do doutoramento que vieram até aqui hoje saber mais sobre os nossos trabalhos, o meu e o da Telma. Tendo em conta que eu espero concluir o trabalho no final do próximo ano letivo, 2023-2024, entendi que o mais interessante neste momento seria apresentar uma breve exposição do trabalho e um ponto de situação. Para isso, vou seguir a ordem que aparece no diapositivo: o resumo, a introdução, o problema, justificação do estudo, enquadramento teórico, estado da arte, metodologia, limitações do estudo, os objetivos, depois a metodologia numa explicação um pouco mais detalhada, as próximas tarefas e concluo com as referências bibliográficas. Sobre Voz em Português Europeu Contemporâneo, um retrato baseado em produções e juízos da comunidade estudantil, procura apresentar não só um ponto de situação odierno nacional do uso de voz pela comunidade estudantil, como também juízos dos falantes sobre este pronome e elementos do seu paradigma. Além do retrato, o intuito é percebermos de que base empírica partimos para, por exemplo, discutirmos as correntes defensoras da extinção do ensino de voz a estudantes de português de língua não materna e talvez futuramente no português de língua materna. Discutir-se-á se o uso de voz é um arcaísmo, se está geograficamente confinado, se se relaciona com determinados estratos, hábitos ou ambientes específicos e se é característico de certos graus de formalidade. Para responder a estas questões, analisar-se-ão os resultados de questionários entregues a alunos do 4º e 12º anos de ensino público e ensino privado em todos os distritos do país e também a alunos de ensino superior de universidades portuguesas. Perdão. Esqueci-me. Desculpem. Aqui teria de apresentar. Peço desculpa. Então, partimos do problema. Diante de um interlocutor plural, que formas de tratamento se produzem? O que se produz depende de que variáveis? Do contexto, da idade do seu interlocutor, da cortesia que se pretende expressar? O pronome pessoal vós continua a ser produzido? Se respondemos sim, em que condições? Que variáveis definem o seu uso? Região, idade, escolaridade, contexto social? Se respondermos não, então o que sucede atualmente nos contextos em que era usado? Estamos a recolher dados com o intuito de confrontarmos os resultados com o que já foi dito sobre o assunto. Estamos a trabalhar no âmbito da pragmática, formas de tratamento e cortesia. Ali só uma nota para a questão terminológica de usar cortesia, polidez ou delicadeza e remetemos para a carreira 2014. Apresentamos agora alguns exemplos. Os primeiros deste lado: vós sabeis o que quer dizer, vocês sabem o que quer dizer, sabeis o que quer dizer, sabem o que quer dizer, ou os senhores e as senhoras, portanto, sujeito expresso ou não, em posição, portanto, de sujeito. Ao centro, em posição de complemento, eu vou com vocês ou eu vou convosco, e depois, nos últimos que temos ali do lado direito, construções com produções da segunda pessoa e da terceira, o primeiro só com a segunda pessoa do plural. Vou agora dar-vos as folhas que tendes de ler, a segunda só na terceira do plural, vou agora dar-lhes as folhas que têm de ler, e a terceira construção com ambas, com formas de ambos os paradigmas, portanto, dar-vos as folhas que têm de ler. E agora, portanto, porquê é que este estudo é importante? Numa perspectiva linguística mais profunda, se quisermos, é importante porque estamos a refletir e a procurar perceber. Acho que está tudo bem. Telma? Exato. Sim. Continua a ouvir.
Portanto, estamos a refletir e a procurar perceber o que está a acontecer a uma parte do código. Só isso já justificaria o trabalho. Mas numa vertente mais prática é importante porque a área em que se insere, a pragmática, é essencial para o entendimento de nós mesmos como indivíduos sociais. Dentro da pragmática, a sub-área formas de tratamento é também fulcral porque não nos é possível viver em sociedade sem uma interação direta com interlocutores, quer seja um interlocutor singular ou plural. Portanto, é o que vemos depois aqui em algumas referências que deixamos. Faraco 2017 diz que aos linguistas o estudo das formas de tratamento interessa, em primeiro lugar, pelas repercussões gramaticais decorrentes da sua diferenciação. Aos linguistas também interessa estudar as formas de tratamento numa perspectiva mais pragmática e, quando abordadas numa perspectiva pragmática, as formas de tratamento apontam para uma evidente sobreposição dos olhares antropológico e linguístico, mostrando que no estudo das línguas humanas nem sempre é fácil e produtivo traçar linhas divisórias claras entre disciplinas científicas diversas, e que há ainda um terceiro aspecto que também interessa aos linguistas, que é o estudo diacrónico das formas de tratamento. Pinto e Amorim referem que a variação e mudança linguísticas constituem um dos temas mais interessantes nos estudos linguísticos, principalmente quando se tenta compreender os fatores linguísticos e sociolinguísticos que subjazem a esses fenómenos. Por último, referimos aqui uma ideia de Manolo 2021 que diz que, enquanto recursos linguísticos que mais refletem a evolução sociocultural de uma comunidade de falantes, as formas de tratamento sofrem mudanças ao longo dos séculos, registando tanto inovações ou aparecimentos, como desaparecimentos, apagamentos ou esquecimentos. Acho que a Telma continua a ouvir, não é? Sim. Em função dos costumes linguísticos de cada geração. Podemos considerar, então, as formas de tratamento como um fenómeno linguístico em mudança. Relativamente às formas de tratamento, vamos considerar no enquadramento teórico, entre outros autores, os que vemos no diapositivo. Vemos, sim. Brown e Gilman e a oposição entre os conceitos de poder e solidariedade, Sintra 72 e a divisão em formas nominais, verbais e pronominais, Carreira 97 e a classificação das formas de tratamento como alocutivas, delocutivas e locutivas, e Cook 2019 com a tripartição de informalidade, neutralidade e formalidade, às quais se associam depois então algumas formas de tratamento. No que toca às formas de tratamento, a cortesia é o fator mais relevante na interação, devido à necessidade que temos, enquanto seres sociais, de protegermos a nossa face e não ameaçarmos a face do outro, ou, por outro lado, de a ameaçarmos deliberadamente. E tomaremos em consideração, neste âmbito de relação com a cortesia, entre outros autores e conceitos, alguns que estão aqui expostos no diapositivo. Brown e Levinson, 87, que usam o conceito de face de Goffman, portanto a face positiva e negativa, e recorremos aqui a Macário Lopes para apresentarmos as noções de face positiva que refletem a necessidade de ser aceito e de ser incluído, e a face negativa que corresponde à necessidade de ser independente, de ter liberdade de ação, e depois consideraremos também aqui mais em baixo os atos ameaçadores da face e atos valorizadores da face. O Watts de 2003, recorremos aqui a este autor para apresentar a ideia de que a definição de cortesia é dada por uma determinada sociedade num determinado momento, portanto é mutável. E aqui percebemos claramente a ligação entre os conceitos de cortesia e mudança linguística. A adoção à partida desta pluralidade teórica segue em linha com o que refere Lara Bermejo 2022-18-19, quando diz que, diante da possibilidade de estarmos a tentar declinar certas teorias por terem deficiências em alguns aspectos, ou estarmos a escolher uma em concreto para argumentar sobre os resultados de um trabalho, podemos considerar que várias podem estar certas em determinados pontos e que podem combinar-se numa análise que valha a pena. E claro que estamos a falar de teorias que possam coabitar e que, portanto, pegando aqui num exemplo, podemos dizer que determinada forma de tratamento, segundo Sintra, é uma forma nominal e, segundo Carreira, está a ser usada como uma forma alocutiva. Em conclusão, relativamente
relativamente à importância do trabalho, quanto mais esclarecidos estivermos sobre os códigos atuais pelos quais se rege a interação entre interlocutores, melhor conseguiremos adaptar-nos e alcançar os nossos objetivos de comunicação. No âmbito desta reflexão, para a qual pretendemos contribuir sobre as formas de tratamento no ensino, recordamos 2 artigos. O artigo Formas de Tratamento, um item gramatical no ensino de português de língua materna, no qual Duarte 2010 refere a convicção de que, em algumas escolas, tendo em conta as variedades diatópica e diastrática faladas pelos alunos e as suas características sociolinguísticas, terá de ser mais insistente o trabalho dos professores de língua portuguesa no que diz respeito quer a formas de tratamento, quer à seleção de expressões adequadas para introduzir a tomada de vez, para que os estudantes tenham pleno acesso ao português padrão e às normas de tratamento, às formas de tratamento usadas na norma. Depois também recordamos aqui então o trabalho História da Língua, Ensino da Língua, de Barros 97, que conclui, portanto, diz, dados os critérios de prestígio que se aliam às variedades, os alunos não falam só variedades diferentes do português, como também falam variedades com diferente grau de prestígio. Logo, não se trata só de diferença, mas também e sobretudo de desigualdade. Conclui então dizendo que o ensino de língua materna deve estar no centro de toda a ação tendente a anular a desigualdade. Apresentamos agora um breve resumo do estado da arte para contextualizarmos um pouco o tema específico do trabalho. Portanto, as formas de tratamento associadas a um interlocutor plural, e vamos confrontar a literatura com a análise dos dados que vamos recolher. E trazemos aqui algumas afirmações de Sintra, 72, que diz, embora quase desaparecido da língua padrão, só se usa em algumas espécies de oratória, refere, conserva-se muito vivo o emprego de segunda pessoa do plural em diversas variedades regionais do português atual 72. Martins 2016 diz, o pronome vós continua a ser admitido como forma da língua padrão em registros muito formais, embora seja geralmente excluído pelos falantes dos dialetos portugueses centro-meridionais, que mantêm, contudo, a forma de acusativo dativo vos, e diz que a mudança se encaixa, assim, na oposição norte-sul, que é central na paisagem dialetal portuguesa, remetendo para Segura 2013. Faraco 2017 diz que para o tratamento de mais de um interlocutor, vós foi abandonado e substituído pelo plural das novas formas, vocês, os senhores, as senhoras, vossas excelências, todas elas estabelecendo, como sabemos, a concordância verbal com a terceira pessoa, e que estas alterações no sistema de tratamento trouxeram, em consequência, um conjunto de simplificações na conjugação verbal. Refere então que as formas verbais da segunda pessoa do plural se arcaizaram, portanto são agora anacrónicas. Aguiar e Paiva 2017 dizem que em posição de sujeito o vós praticamente desapareceu, mas apesar de haver um aumento de vocês como complemento, o clítico vos e o tónico convosco continuam a ser as formas preferidas. Marques e Duarte 2019 dizem sobre as formas de tratamento, em particular, as percepções dos falantes dão conta da divergência de opiniões, desde a recusa da forma você, aqui relativamente ao interlocutor singular, cujo uso constituiria por si só um ato ameaçador da face do alocutário, mas sobretudo da face do locutor, até à afirmação do anacronismo de voz. As autoras retomam por isso e reafirmam a convicção que apresentam logo no início do trabalho, dizendo que são defetivas, quando não erróneas, percepções de que vós já não se usa e vocês é a forma de tratamento que o veio substituir. Manolo 2021 diz que no que diz respeito ao tratamento para 2 ou mais interlocutores, a evolução do pronome já é mais complicada do que quando estamos a falar sobre um interlocutor singular. Por um lado, sobrevive ainda o vós dialetal, porém, análises recentes de Aguiar e Paiva 2017 mostram que apenas falantes de uma certa faixa etária a partir dos 65 utilizam. Além disso, o próprio uso dialetal aproxima-se de um desaparecimento da forma pronominal vós, uma vez que vocês é por vezes utilizado com a segunda pessoa plural do verbo, por exemplo, vós sois. Vocês sois, perdão, em vez de vós sois.
podemos prever o seu desaparecimento nas próximas décadas, diz a autora, e diz ainda que o vós dialetal não mantém os traços semânticos de cortesia ou formalidade, que por outro lado, no português padrão, o vós, nas suas formas oblíquas tónicas, é preferido por falantes em contextos cerimoniosos, por exemplo, nos discursos públicos e políticos, quando dizem estamos aqui diante de vós, perante vós, sendo considerado mais cortês do que vocês. A autora termina dizendo que o vós tem o seu lugar invulgar no sistema de tratamento de português europeu, ainda não desapareceu, como alguém poderia imaginar ao ler os manuais de português para estrangeiros publicados em Portugal, e que permanece como marca de respeito, formalidade e cortesia em determinados contextos. Lara Bermejo 2021 diz que o século XVIII fornece os últimos vestígios do vós singular, que termina especializando-se para o clero e como forma de informalidade, o T plural, que se mantém no norte do país. Duarte e Marques, em 2021, dizem que, portanto, depois no final do artigo, que, em resumo, o vós é uma forma de tratamento com vitalidade no português atual e que o uso de vós não está limitado a usos dialetais e que para percebermos e explicarmos os usos de vós temos de tomar em consideração influências dialetais, registros de língua, o contexto social dos interlocutores, os géneros discursivos e os graus de formalidade. Agora, relativamente à metodologia, depois vou desenvolver mais à frente, neste momento digo apenas que se divide em duas partes, uma, os questionários em papel aos 4º e 12º anos e outra, os questionários digitais aos estudantes do ensino superior. O questionário é o mesmo para os estudantes incluídos no ensino obrigatório, é ligeiramente diferente daquele que enviamos aos estudantes universitários. Depois mais à frente vou explicar essas diferenças. Relativamente às limitações do estudo, entendemos que há 3 pontos a referir e estas limitações são limitações das quais já tínhamos consciência antes do início do projeto, mas que são intrínsecas à própria construção do estudo, pois não se consegue num trabalho apenas abarcar todas as possibilidades. Portanto, 3 pontos. Primeiro ponto, o relativamente baixo número de dados recolhidos, tendo em conta o número total de estudantes no ensino obrigatório e também o baixo número de respostas no ensino superior. O segundo ponto, o facto de os dados serem recolhidos através de questionário, ou seja, por um lado, não é feita uma recolha de dados de produções reais, e confrontamos aqui com a ideia que é exposta em Brown 2017, que diz que é necessário que haja mais estudos que recolham dados reais, que não sejam resultado, que não sejam reação a uma ação do investigador, mas que sejam dados reais nesse sentido. E depois, por outro, a escolha de um método de recolha é sempre a não escolha de outro método. Entendemos que o questionário era a opção mais indicada, pois não conseguiríamos, em 2 anos, o tempo que estamos a desenvolver o trabalho, recolher dados de produções e de juízos de tantos estudantes, através, por exemplo, de entrevista individual. Iria tomar muitíssimo mais tempo, além de que esse método poderia ser considerado mais inibidor, tanto no que toca às produções como aos juízos. O terceiro ponto é que estamos a falar de dados escritos e não de oralidade. Embora tínhamos tentado criar contextos em que a escrita fosse de discursos diretos e reproduções de enunciados orais, como vamos ver mais à frente, o agradecimento diante de uma plateia e uma conversa entre amigos. Os nossos objetivos são refletir sobre o uso e desuso de voz em português europeu contemporâneo, apresentar os resultados de um questionário sobre o uso de voz a alunos do 4º e 12º, tomando em consideração diferentes variáveis, geográfica, social, económica, etária, discursiva. Apresentar os resultados de um questionário também aos estudantes do ensino superior na área das humanidades, letras, ciências sociais e humanas, e analisar esses resultados tomando em consideração diferentes variáveis, refletir sobre a relevância ou irrelevância da dicotomia ensino privado-público e do nível de escolaridade no uso e juízos sobre o pronome e elementos do seu paradigma, refletir sobre se o uso do pronome é associado pelos estudantes à ideia de registro formal e informal e, no fundo, apresentar uma reflexão sobre os dados que possa contribuir para a discussão
sobre o ensino do pronome vós no ensino de português de língua não materna e português de língua materna. Vamos agora olhar para a metodologia em relação à recolha no ensino obrigatório, 4º e 12º anos. Portanto, 2 em cada distrito do país, 2 turmas de 4º ano, uma de ensino público, outra de ensino privado, e 2 turmas de 12º também com as mesmas características. O total teórico é 80 turmas, o que não será atingido pelo facto de, por exemplo, não existir ensino privado de 4º ano e 12º em todos os distritos do país e de algumas escolas privadas não aceitarem colaborar. Embora tenhamos já pensado em voltar a contactar essas escolas com a esperança de que possam aceitar colaborar em setembro, como é um novo ano letivo, que tenham outra disponibilidade para aceitar essa colaboração. A seleção das escolas secundárias foi feita tomando em consideração a listagem, que for a classificação nos rankings escolares de 2020, que nós fizemos a seleção em 2021, então era o mais recente, e, portanto, por ordem de preferência, a que estava classificada medianamente, e depois, caso não aceitasse, a inferior. E em relação ao primeiro ciclo, caso a secundária fizesse parte de um agrupamento, pedíamos que nos facultassem o contacto do docente da escola do primeiro ciclo, do 4º ano, não fazendo parte uma escola próxima da secundária. Em relação às privadas, o mesmo critério, e demos prioridade às escolas localizadas no concelho capital de distrito. Até ao momento, a recolha foi feita em 28 turmas e estamos a aguardar a devolução dos questionários enviados a 24 turmas. A recolha começou por ser feita presencialmente por mim, porque sem o apoio da FCT ia fazer a recolha apenas nos 5 distritos do Norte. Depois de me ter sido concedida a bolsa, alarguei a recolha aos restantes distritos e passei a enviar os questionários por correio ao cuidado dos docentes. E enviei por e-mail ou em papel estas indicações para a recolha, que entendi também seria relevante apresentar aqui. Portanto, neste envelope que agora recebeu, vai já incluído outro envelope pago e com o destinatário devidamente preenchido, no qual lhe peço para voltar a colocar os questionários utilizados e não utilizados para devolução pela mesma via. A aplicação do questionário consiste no seguinte: portanto, entregar o questionário aos alunos, esperar alguns minutos para que os estudantes o possam preencher, recolher todos os exemplares e colocá-los no envelope de devolução. Peço apenas, por favor, especial atenção para 3 pontos para garantir a fiabilidade dos dados. Em primeiro lugar, agradeço que não diga aos alunos que diga aos alunos que o questionário é anónimo, portanto não estão a ser avaliados, que não há propriamente respostas certas e erradas, devem escrever o que entenderem que é melhor, mais adequado, e que, por fim, peça para não usarem corretor nem trocarem ideias com os colegas, para garantirmos que as respostas são de facto individuais e espontâneas. O ponto 2, a explicação propriamente sobre o questionário em si, que é composto por uma folha A5 frente e uma folha A4 frente e verso, que estão agrafadas. A folha A5, que é a primeira do questionário, tem de ser a primeira a ser preenchida, assim que a preencham na totalidade. Os alunos deverão pedir-lhe que a recolha separando da folha A4 e deverão passar depois ao preenchimento da segunda folha à folha A4. Com isto, garantimos que não vão alterar as respostas que escreveram na folha A5 depois de verem o que está na folha A4. Não tem de se preocupar com o reagrupamento, depois as folhas vão numeradas e depois esse reagrupamento é feito por mim quando as receber. No ponto 3, caso haja algum aluno cuja língua materna não seja o português europeu, peço-lhe o favor de deixar a referência à respectiva língua materna na primeira folha, por exemplo, o francês, português do Brasil, português de Angola, etc. Com isto, garantimos que faremos uma leitura adequada, tendo em conta o contexto linguístico em particular. As indicações terminam com a nota. Recordo a necessidade, por favor, não partilhar com os alunos o tema do questionário antes de todos o terem preenchido na totalidade. Só dessa forma, em conjunto com o que referi no ponto 1, estará garantida a individualidade e espontaneidade das respostas. E depois sugeria que, no final, falassem um pouco sobre o tema. Apresentamos então agora... Oi? Saltei aqui. Apresentamos agora o questionário, que foi enviado aos estudantes do ensino obrigatório. O cabeçalho deste questionário é anónimo, por isso não estás a ser avaliado, para que eles ficassem tranquilos e fossem espontâneos e verdadeiros nas respostas. O ponto 1 assinala com um X feminino, masculino. Aqui o que pretendemos depois é fazer um confronto com o que é dito em Aguiar e Paiva,
2017, que é o sexo feminino que lidera a inovação em posição de sujeito e o sexo masculino que lidera a inovação em posição de complemento. No ponto 2, assinala com X apenas as atividades que praticas frequentas. Aqui o nosso interesse era perceber se assinalavam catequese e se poderíamos fazer se poderíamos depois ter uma leitura sobre a inserção num ambiente ao qual está associada a produção da segunda pessoa do plural, o contexto religioso. Vamos tentar perceber se há aí uma leitura a fazer nessa relação ou não. No ponto 3, para percebermos a proximidade com as gerações mais velhas, portanto, assinala com X a resposta que no teu caso melhor completa a frase, estou com os meus avós, e depois tinham de assinalar, e depois há quanto tempo vives neste distrito, para conseguirmos selecionar as respostas que de alguma forma possam ser representativas diatopicamente. Depois aqui, então, a primeira pergunta. Escreve cada uma das frases seguintes, passando o sujeito para o plural e fazendo as mudanças necessárias. Portanto, temos 4 frases, verbos frequentes em português, regulares e irregulares e diferentes conjugações. Vamos apresentar agora ali, mais no canto, algumas respostas recebidas. Vós sois fantásticos, vocês são fantásticos, e estas duas que nós consideramos bastante curiosas, o nós somos fantásticos e eles são fantásticos, porque no fundo eles de facto mudaram o número, mas também mudaram a pessoa, não fizeram só a alteração para o plural, mudaram também, portanto, para a segunda pessoa, para a primeira pessoa do plural e para a terceira. Temos ali também uma resposta curiosa. Smartphone connected. Uma resposta curiosa. Vós sois, vós sabeis, vós cantais, vós ides, e depois rasurou e escreveu vocês vão. Isto é a folha... Pareceu demasiado estranho. Sim. Por isso é que também pedimos para não usarem corretor, porque assim conseguimos ver. A primeira pergunta da folha A4. Portanto, é a segunda folha que eles estão a preencher e já não têm a folha A5. É num contexto de formalidade, dizemos, o Pedro acaba de receber um prémio na Gala dos Globos de Ouro, escreves nas linhas abaixo o que achas que o Pedro vai dizer perante o público que está na plateia, tendo em conta as notas que ele tinha escrito em casa no seguinte papelinho. E o papelinho é só para direcionar as respostas. Cumprimentar, portanto, para direcionar os discursos que eles iam produzir. Cumprimentar as pessoas que estão na plateia, agradecer diretamente às pessoas que estão na plateia pela presença nesta noite especial, agradecer à família e prometer às pessoas que vou continuar a trabalhar. Temos aqui algumas respostas. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos vós. Estou muito contente por receber este prémio, um grande agradecimento à minha família, vou continuar sempre a trabalhar para ganhar mais prémios. 09B12 é o código, 09 é o distrito 9, B é público e 12 é 12º. Boa noite a todos, muito obrigada a todos vocês que estão aqui nesta noite especial. Portanto, na mesma turma, um vós, um vocês, enfim. Depois em baixo, boa noite, obrigada por estarem aqui, principalmente à minha família, prometo que continuo a trabalhar. 17B4, aqui já são os estudantes do 4º ano. Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Gostava muito de vos agradecer pela presença nesta noite especial. Gosta principalmente de agradecer à minha... Depois não escreve família, mas é família, por o apoio que ela me tem dado. Prometo-vos que vou continuar a trabalhar para que tudo corra bem. Obrigado e resto boa noite. São muito queridos, os do 4º ano, são muito queridos. Aqui, portanto, é a segunda pergunta da folha A4, num contexto, dizemos nós, de informalidade, uma conversa entre amigos, com os bonecos, para também ser mais apelativo. Pronto, preenche o balão de fala com o que achas que foi dito pelo João, e um bonequinho diz, Ricardo, não consegui ouvir bem, o que é que o nosso amigo João disse, mais uma vez para direcionar o que eles vão produzir. Olha, eu ouvi bem, cumprimentou-nos e perguntou-nos se queríamos ir com ele ao cinema. Há respostas muito engraçadas, logo a primeira, olá, como estão? Vocês ouviram? É que alguns não ouviram. Do 4º ano, olá, vocês querem ir ao cinema? Portanto, sujeito expresso. Olá, Rui e Ricardo, tudo bem? Quereis ir comigo ao cinema? Olá, querem ir ao cinema? Olá. Olá, malta. Smartphone connected. Olá, malta, como estão? Logo à tarde querem vir comigo ao cinema ver um filme e depois um assim mais alternativo e eu mando. Se não tiver, como é que é? Se não tiverem nada para fazer, querem vir ao cinema ver um filme.
Depois, isto é a segunda página da folha A4. Aqui pedíamos assinala com um X de acordo com o que tu achas, não há respostas certas ou erradas, quero apenas saber a tua opinião. Neste exercício podes desenhar mais do que um X em cada linha e em cada coluna. Portanto, eles têm 4 frases e aqui têm as opiniões sobre as frases. As frases, vós sois fantásticos, vocês são fantásticos, eu vou convosco, eu vou com vocês. As opiniões, acho que é uma frase estranha, acho que é uma frase normal, acho que esta frase só é dita em algumas zonas do país, acho que esta frase só é dita por pessoas que nunca foram à escola ou foram durante pouco tempo, pessoas que só concluíram o 4º ano. Acho que esta frase só é dita por pessoas com 40 anos ou mais, ou por pessoas com menos de 40 anos. Depois eu tentei estabelecer o 40 só porque são mais pequeninos. Aqui, o que me parece importante dizer é que notei uma grande dificuldade na leitura da informação que está em tabelas, tanto 4º ano como 12º, mais no 4º ano, mas também no 12º, surpreendeu-me a dificuldade que têm de perceber como podem preencher uma tabela, o que é pedido. A pergunta 5 assinala com um X de acordo com o que tu achas, não há respostas certas ou erradas, quero somente saber a tua opinião, desenha apenas 2X. E aqui alguns desenham 3, não é? Então, pronto. Temos 3 frases, a professora diz aos alunos, vou agora dar-vos as folhas que tendes de ler, vou agora dar-vos as folhas que têm de ler e vou agora dar-lhes as folhas que têm de ler. Qual é a frase que te parece mais normal? Têm de assinalar, e a que parece mais estranha. Até ao momento, parece-me que a que parece mais normal é o vou agora dar-vos as folhas que têm de ler, com os 2 paradigmas. Em relação à mais estranha, não consigo ainda ter a percepção, mas a central, dar-vos as que têm, portanto, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, é a que tem recebido mais respostas como frase que parece mais normal. No fim, agradecia a participação e dizia-lhes, se quiseres, nas linhas seguintes, podes escrever um comentário sobre este questionário, percebeste qual era o tema do questionário, já tinhas pensado sobre isto, escreve o que achares pertinente, obrigada pelas tuas observações. E recebi respostas muito engraçadas, deixo aqui algumas. Do 4º ano. O tema do questionário era para eu começar a pensar sem ajuda de ninguém, e eu até gostei bastante. Sim, percebi o tema do questionário, já tinha pensado nisto, temos de falar direito para as pessoas. Não, mas agradeço porque me deu mais confiança. Outro também disse, eu senti confiança e perseverança. Outro, acho que este questionário é sobre língua portuguesa, oralidade. Eu nunca tinha pensado nisto e acho que me ajudou a refletir um bocado. Eu agradeço por me deixarem dar a minha opinião em tudo. Muito engraçado. E eu acho que o tema do questionário são frases e como cumprimentar uma pessoa. É tudo 4º ano, sim. Eu achei curioso porque eles gostaram mesmo da pergunta dos Globos de Ouro e que lhes deu confiança. Eles achavam mesmo que estavam a fazer o discurso de agradecimento. Foi muito engraçado. Presencialmente, apliquei aqui no Porto, por exemplo, e um menino disse-me, eu percebi, mas muito assertivo, eu percebi tudo. E eu fiquei, é uma terapia para a confiança. Uma terapia. É mais ou menos isso, não é bem, mas pronto. Do 12º ano. Um questionário um pouco desnecessário e fiquei sem perceber qual era o objetivo. Estragam-se pelo caminho. É isso. Acho que este questionário irá fazer perceber às escolas que passar alunos com 9 negativas. Sim, porque a pergunta era, percebeste qual era o tema? Sim. Já tinhas pensado sobre isto? Não. E diz, acho que este questionário irá fazer perceber às escolas que passar alunos com 9 negativas irá afetar o sistema escolar. Outro diz que é muito interessante, outro diz já tinha comentado sobre utilizarmos a palavra sois nas frases, que atualmente a minha geração já não diz tanto, porém acho que continua gramaticalmente correto. Outra diz, acho que o tema é a gramática é influenciada pela idade e zona do país. Esta foi Disconnected. Smartphone connected. Foi engraçada. Foi um questionário diferente, porém interessante.
De nada o agradecimento, provavelmente um pouco do que estamos a perder a nível do português. A verdade é que nos tempos de hoje não falamos dessa forma e de facto percebemos esses tempos verbais. Bom trabalho. Depois um comentário em inglês negativo, não é? Que não tem assim muito sentido. Disconnected. Smartphone connected. Não tem muito sentido. E a última, na questão 4, a frase "vós sois fantásticos" deveria ter a opção de ser uma frase erudita ou de alta classe. É engraçado. Também sugeri aos docentes que entregaram um questionário aos alunos que deixassem um comentário. Até o momento recebi apenas uma resposta, diz: "Bom dia, achei as questões interessantíssimas, pois são de total atualidade. A segunda pessoa do plural está praticamente em desuso e quando usada passa-se na mesma frase de forma incorreta para a terceira pessoa, mesmo entre e-mails de professores. É um professor do 12º ano de ensino público da Guarda." Depois, as principais, também entendi que seria relevante apresentar aqui as principais dificuldades na recolha nestes anos, no ensino obrigatório. O elevado número de pessoas a contactar, tanto por e-mail como por telefone, várias vezes, em diferentes dias e horas, secretarias, direção da escola, direção do agrupamento, depois da autorização, os docentes que vão entregar o questionário, contacto por e-mail, por telefone, enfim, essas dificuldades logísticas e as exigências burocráticas da aplicação do questionário em ambiente escolar. A obrigatoriedade de submissão de um formulário e documentação exigida são as declarações de orientação, o questionário, o consentimento informado, o protocolo de gestão de dados, tudo. Devemos submeter toda a informação na plataforma de monitorização dos inquéritos em meio escolar, da Direção-Geral, e inclusão também dos pareceres de uma comissão de ética, no meu caso foi da Faculdade de Letras, com um formulário de requisitos próprios e também do Gabinete de Proteção de Dados. Dificuldades menores, mas que também tomam tempo: a organização dos questionários, a atribuição dos códigos, por exemplo, como expliquei há pouco, a Aveiro, Escola Pública, 4º ano, 01B41, depois temos de assinalar na folha A5 e na folha A4, para que depois possamos reagrupar devidamente. O preenchimento dos envelopes, envio pelo CTT e o reagrupamento das folhas no regresso. Agora, sobre a recolha no ensino superior. Decidimos definir uma área de recolha e optamos pelos estudantes inscritos nos cursos primeiro, segundo e terceiro ciclos da área de Humanidades, Letras, Ciências Sociais, com a esperança de conseguirmos mais respostas, já que estes estudantes, teoricamente, poderiam estar mais sensíveis ao tema português, língua portuguesa. Não, antes disto, só referir que fizemos esta escolha pela necessidade não só logística, de definir um universo mais restrito, desconfiando desde logo dos problemas que teríamos para a obtenção das autorizações, para a divulgação, para o envio através dos e-mails gerais das universidades, como também metodológica, porque caso não delimitássemos a recolha de respostas a estudantes de uma determinada área, perderíamos depois essa referência e pareceu-nos relevante apontá-la. Aqui aparecem a verde as universidades que aceitaram divulgar o questionário, a vermelho as que não aceitaram e a preto as que estão ainda a avaliar o pedido. Sim. O questionário está disponível desde o dia 1 de março e até ao momento, e vai estar até o dia 31 de maio, em princípio, coincidindo com a data de conclusão prevista para a recolha em papel. Recebemos até ao momento 101 respostas. As principais dificuldades foram de facto o contacto com os departamentos, faculdades e as autorizações e o baixo número de respostas. Agora, as próximas tarefas são a organização e tratamento dos dados e a análise dos resultados e a redação da tese, como apontamos já no cronograma que apresentamos em julho de 2021. Neste momento estamos ali na fase cor-de-rosa, desenvolvimento da parte teórica e aplicação dos questionários nas escolas, até ao fim de maio. Depois, início de junho, a organização dos dados e a análise dos resultados no próximo ano letivo. Termino com a apresentação de algumas referências bibliográficas e acho que é tudo. Agradeço... Agradeço mais uma vez a atenção de todos e estou disponível agora para ouvir algumas sugestões, comentários e perguntas que
que entendam fazer. Muito obrigada mais uma vez.